Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula, irei resolver exercícios de aplicação ligados à introdução da lógica bivalente. Primeira matéria abordada no programa de 10º ano de Matemática A. Vamos então, eu tenho um conjunto de 10 exercícios para resolver convosco. Depois já sabem como funciona. Podem pedir e eu dar-vos aí acesso ao enunciado, cuja resolução se encontra aqui. A questão é a seguinte: alguns dos exercícios, grande parte dos exercícios não são meus, eu estou a usá-los para os resolver aqui. Podem encontrá-los no livro de preparação para exame da Porta Editora. Podem encontrá-los também noutros manuais e eu depois procederei à identificação para que não hajam aqui problemas, visto que, embora eu não tenha problemas que use os meus exercícios, eu compreendo que haja quem tenha problemas nisso, e então eu não terei aqui a ideia de ficar na fama de ter realizado os exercícios. Não. Aliás, eu nem quero fama de os resolver, eu quero apenas que vocês entendam como se resolvem exercícios. No entanto, embora a resolução seja minha, os exercícios nem sempre o são, eu já tenho avisado noutras videoaulas, e, pronto, e quanto aos autores, se por acaso virem, eu espero que se sintam orgulhosos por verem que os seus exercícios estão a ser usados por outras pessoas, e que não levem a mal, tá bom? Até porque eu nunca irei aqui realçar que fiz o exercício quando não o fiz, quando não é verdade. Isso não seria honesto, tá bom? O máximo que eu posso fazer é mudar os números. Às vezes o exercício tem o nome de uma pessoa, eu meto o meu. Pronto, mas estou sempre a basear-me noutros exercícios, certo? Se algum dia disser que o exercício é meu e por eventual coincidência ele já tenha sido realizado por outra pessoa, então eu peço desculpa, mas aí a intenção foi mesmo de o ter criado de raiz e por coincidência houve alguém que fez igual, que pode também acontecer, mas aqui eu sou honesto e digo que não, que eles não são feitos de raiz por mim, são apenas adaptados, em algum caso, e noutro caso mesmo usados tal e qual como eu os consulto, tá bom? Ora, vamos então começar com o exercício número 1, após esta breve introdução teórica. E o exercício número 1 diz o seguinte: indica o valor lógico das seguintes proposições. Eu vou mencionar aqui as proposições para dizer se são ou não são verdadeiras. Por exemplo, menos 13 pertencente ao conjunto dos números naturais. É claro que a proposição é falsa, porque o conjunto dos números naturais abrange todos os números inteiros, inclusive a partir do 1, inclusive é 1, tá bom? Não abrange números inteiros negativos. Bom, a segunda proposição diz: considera π como pertencente ao conjunto dos números racionais. Ora, também é falsa, porque se repararem, π é irracional. É uma dízima infinita não periódica. E os números racionais são números inteiros ou números decimais, desde que sejam dízimas ou finitas ou infinitas periódicas. Certo? Vamos então à terceira proposição, que é a seguinte: 7 quartos será igual a 21 sobre 12? Bom, reparem que 21, se eu dividir o 21 por 3 e o 12 por 3, dá ou não dá 7 a dividir por 4? Dá. Então a proposição é verdadeira. Então, e no quarto caso, 7 menos 9 igual a 1 menos 3. Reparem que aqui eu tenho menos 2 igual a menos 2. Portanto, só pode ser verdade também. Verdadeira. Certo? E tenho aqui o primeiro exercício resolvido. Vamos então para o segundo exercício. Este primeiro exercício era no âmbito das proposições, simplesmente. Já o segundo exercício será no âmbito das equivalências, tá bom? Então é pedido para considerar o seguinte: considera a proposição P como sendo menos 3 quadrado, menos 3 tudo ao quadrado, maior que menos 3 quadrado. A pausa foi propositada. A proposição Q como sendo menos 3 elevado a menos 2 menor que menos 3 elevado a 2. E a proposição R sendo menos 3 tudo elevado a 3 maior ou igual que menos 3 elevado a 3. Bom, e face a isto, é-me pedido para justificar a validade das seguintes proposições. P equivalente a Q, P equivalente a R e Q
equivalente a R. Então, por isso eu tenho que saber o valor lógico de cada uma das proposições, sabendo que uma equivalência só é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras ou ambas as proposições forem falsas. Por outras palavras, uma equivalência só é verdadeira quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico. Bom, então aqui eu sei que terei 9 maior que menos 9, ou seja, verdade. Aqui terei menos 1, aqui que se calhar convém simplificar em menos 1 sobre 3 quadrado menor que menos 3 quadrado, que é menos 9. Ora, claramente que isto seria verdade se não houvesse aqui os sinais, mas como há os sinais é mentira. Esta vai ser falsa. Porque eu tenho menos 1 nono menor que... eu escrevi menor, ok. Menos 1 nono menor que menos 9. Vamos aqui ver. Menos 1 nono é menos 0, qualquer coisa. Menos 9 é muito maior em termos absolutos. Desculpem, estou um bocadinho parvo também. É claro que este valor... Ok, desculpem. É da hora. Não, vocês também não têm que saber a que horas é que eu faço os vídeos, ok? Ora, quanto mais pequeno for um número negativo, maior ele é. Verdade. Portanto, ele não é menor que menos 9, é sim maior. A proposição é falsa, ok? Porque, imaginem, menos 5 é muito maior que menos 10. Não é menor. Portanto, aqui, menos 1 sobre 9, que é um número menos 0, qualquer coisa, tem que ser maior que menos 9 e não menor, tá bom? Agora, deu-me aqui uma confusãozita também, mas já passou. Ora, esta proposição, menos 3 elevado a 3, dará, e muita atenção com isto, dará negativo, tá bom? Mas dará menos 27. Aqui, menos 3 elevado a 3 dará também menos 27. A proposição é verdadeira porque tem maior ou igual. Se fosse só maior era falsa. Cuidado com isso. Então agora a questão é, P equivalente a quê? Tem que ser falso. Porque não tem o mesmo valor lógico. Vejam que P é verdade e Q é falso. Já aqui, P equivalente a R é verdade, porque tanto P como R são verdade. Q equivalente a R volta a ser falso, porque o Q é falso e o R é verdadeiro. Não há o mesmo valor lógico, certo? E então, o exercício 2 está aqui resolvido. Depois desta confusão, tenham cuidado. Vejam que se eu, que já tenho alguma experiência nisto, tenho algumas dificuldades muitas vezes em concentrar-me e em acertar nestes pequenos pormenores, imaginem vocês, não é? Portanto, muito cuidado mesmo. Vamos então avançar e vamos avançar para o exercício número 3, que vai abordar a negação. O exercício número 3 pede o seguinte. O exercício número 3 pede para considerar duas proposições. Pede para considerar a proposição P tal que 1/4 tudo elevado a menos 2 é igual a 16 e a proposição Q tal que todos os seres vivos fazem ou realizam fotossíntese. Vamos aqui acrescentar outra terceira proposição. E a terceira proposição pode ser alguns animais do mar são mamíferos. Bom, atenção. Esta proposição é verdade, porque 1/4 elevado a menos 2 é 4 ao quadrado. Trocamos a fração para o inverso e então trocamos o expoente para o simétrico. Portanto, esta será verdade. Já esta é falsa, nem todos os seres vivos realizam fotossíntese. O exemplo, tu que estás a ver o vídeo, qualquer ser humano não realiza fotossíntese, está bom? Embora isto seja matéria de biologia, eu acho que se entende. O R. Alguns animais do mar são mamíferos. Verdade, os golfinhos, por exemplo, vivem no mar e são mamíferos, está bom? Portanto, temos aqui a proposição P verdadeira, aqui é falsa e R verdadeira. Ora, bom, o que me pede aqui no exercício 3, no exercício que eu aqui tenho, é 3.1, a negação de P, qual é o valor lógico da negação de P. 3.2, qual é o valor lógico da negação de Q. 3.3, o valor lógico da negação de R. E 3.4, o valor lógico da negação de P. Ora, a negação de P, sendo P verdadeira, será falso.
A negação de Q, sendo Q falsa, será verdadeira. E a negação de R, sendo R verdadeira, será falsa. Ora, a negação da negação de P é P. Portanto, será verdadeira. Certo? E temos este exercício também resolvido e creio que não tenha, assim, dúvidas de maior envolvidas na questão. Mas se tiverem alguma dúvida depois, já sabem, podem contactar-me sem qualquer problema, tá bom? Ora, exercício número 4. Já fala de conjunções. Pedem para considerar uma proposição P que significa que vou aqui colocar o pontes eu vejo mal, portanto o pontes vê mal. Esperemos que não, mas algum dia terá que ser, não é? O pontes usa óculos. Mentira. Não uso, pelo menos até à data. O pontes usa óculos e o pontes lê muito. Bom, podia ler mais, a verdade é essa. Mas de qualquer forma, no enunciado é-nos pedido para considerar todas as proposições como verdade. Ou seja, eu vejo mal, eu uso óculos e eu leio muito, tá bom? Destas questões, esperemos que apenas a terceira seja verdade na vida real. E é. Tanto a primeira como a segunda não o são, mas também não vos interessa muito para o caso, ok? Ora, face a este enunciado, vamos resolver o 4.1, o 4.2, o 4.3 e o 4.4. Qual será a interseção de P com Q, a conjunção, melhor dizendo, de P com Q, admitindo que as duas são verdade? Ora, sabemos que é verdade, certo? Porque, neste caso, eu sei que tenho que verificar a verdade nas duas proposições para que a conjunção seja verdadeira. As duas são verdadeiras, portanto, a conjunção de P com Q é verdade. No exercício 4.2, eu tenho a interseção de P com R. Ora, como ambos também são verdade, o resultado do valor lógico desta conjunção é também verdade. No 4.3, eu vou ter a negação de Q conjunção com P. Ora, a negação de Q já é falsa. Numa conjunção com uma proposição verdadeira vai dar falso. Porque o falso aqui é o elemento absorvente. Ou seja, basta aparecer um falso, eu já sei que o valor lógico de toda esta condição é falso. 4.4, para terminar o exercício 4. Bom, a negação de P numa conjunção com a negação de R. Bom, aqui, se P e R eram verdade, a negação de P e a negação de R serão falsos, portanto a conjunção de falso com falso dará... desculpem, dará verdadeiro. Dará falso. Com certeza que dará falso. Eu hoje isto está a correr mal. Ora, falso numa conjunção com falso, alguma vez podia dar verdadeiro? Claro que não, teria que dar falso. Reparem que, e podem fazer a tabela da verdade se surgir esta dúvida, mas numa conjunção, sempre que eu tiver verdadeiro, verdadeiro, a conjunção é verdadeira. Se eu tiver verdadeiro, falso, falso, verdadeiro ou falso, falso, a condição será falsa. Por favor, não confundam. Se tiverem dúvidas, consultem a videoaula referente à teoria, tá bom? E então aí poderão tirar as dúvidas que possam aparecer. Vamos então avançar para o exercício número 5, pode ser? O exercício número 5 fala agora um pouco da disjunção. E então, o exercício número 5 pede-me para considerar a proposição P como sendo 2 maior que menos 1 todo ele elevado a 20. Pede-me para considerar a proposição Q como sendo 7 sobre menos 1 igual a 1 sobre menos 7. E pede-me para considerar a proposição R como sendo 0,001 elevado a 10 menor ou igual que 0,01 elevado a 100. Claramente que vou já descobrir o valor lógico de cada uma antes de estar a responder. Eu posso já colocar aqui as alíneas, mas depois é sempre bom saber o valor lógico de cada proposição inicial. Mas o objetivo é saber a disjunção de P com Q, a disjunção de não P com R, a disjunção de não Q com não R e, por fim, a última será a negação da disjunção entre a conjunção de P com Q e R.
Portanto, vamos então analisar primeiro cada uma. Ora, menos 1 elevado a 20, como é um expoente par, fica positivo, mas não passa de 1. Portanto, o 2 continua a ser maior. Proposição verdadeira. Aqui 7 sobre menos 1 dá menos 7. 1 sobre menos 7 dá menos 1 sétimo. Proposição falsa. E aqui, claramente que a ordem de grandeza do expoente é maior no da direita, independentemente do facto do 0,01 ser maior que 0,001, a verdade é que está elevada a muito mais números. Portanto, esta proposição será também falsa, porque vamos verificar que o da direita será muito mais pequeno que o da esquerda. Tá bom? E o objetivo era que fosse maior. Portanto, a disjunção entre P e Q, sendo P verdade e Q falso, dará verdade. Certo? Porquê? Porque basta que haja verdade num para eu ter verdade. Já a negação de P, que será falso, disjunto com R, que também é falso, dará falso. No 5.2. A negação de Q é verdade, a negação de R é verdade, portanto, verdade disjunto com verdade dá verdade. E aqui, a conjunção de P com Q, vejam que V, F, a conjunção terá que ser F, terá que ser falso. Mas depois reunido, desculpem, mas depois a negação do falso é verdade. Logo, a negação da conjunção será a verdade, que reunido com o falso da proposição permanecerá verdadeira. E então nesta última o valor lógico será verdade. Ok? Vamos só fazer mais um exercício que irá misturar conjunção com disjunção, o exercício número 6. É muito importante ter a noção destes conceitos. Pedem-nos para considerar a proposição P como se considerando π número irracional. E a proposição Q, considerando que a raiz de 5 é maior que a raiz de 7. Bom, no 6.1 pedem-me o valor lógico de cada proposição. Ora, P é verdadeira, mas Q é falsa. A raiz de 5 é mais pequena que a raiz de 7 e não maior. Numa raiz quadrada, quanto maior o radicando, maior o valor final. Na 6.2 é pedido o valor lógico da disjunção de P com não Q e o valor lógico da disjunção, da conjunção, neste caso, desculpem, de não P com Q. Vamos então ver. Como o Q é falso e o P é verdadeiro, o não Q será também verdade, portanto esta disjunção dará verdade. Já aqui, a negação de P será falso, numa conjunção com falso, dará falso. Ok? E estamos também resolvidos quanto a este exercício e a esta situação. Ok? Podemos então avançar e, neste caso, iremos então avançar para o exercício número 7, para a temática da implicação. Vou então fechar esta página e irei abrir uma nova página onde irei falar do exercício número 7, onde fala da implicação. Bom, então o exercício número 7 pede para indicar o valor lógico segundo várias alíneas. Portanto, 7.1 dá-me 3 elevado a menos 2 menor que 4 elevado a menos 2, a implicar que 3 é menor que 4. Neste caso, vejam que 3 elevado a menos 2 é como se fosse... Pronto, isto é 1/9. Será menor que 1 sobre 16? Bom, na verdade, quanto menor o denominador mantendo o numerador, maior é o número. Portanto, isto é falso. Implica o 3 menor que 4, que até é verdade. Ora, o antecedente ser falso e o consequente ser verdade, nada implica na implicação. A verdade é que a implicação é verdadeira. A implicação é verdadeira quando o valor lógico do antecedente e do consequente são iguais, ou quando o antecedente é falso e o consequente é verdadeiro. Mas quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, é que a implicação dá falso. Tenham muita atenção. Quanto a isso, se tiverem dúvidas, consultem a videoaula teórica. Ora, o 7.2 no 7.2 nós podemos verificar o seguinte. Se 3, 5 e 7 são números primos, ou seja, 3, 5 e 7 primos, então todos os números primos são ímpares. Todos os números primos são ímpares. Bom, eu aqui tenho a primeira condição que é verdadeira. 3, 5 e 7 são primos, mas depois nem todos os primos são ímpares.
todos os números primos são os números ímpares. Não, eu posso ter um caso de números primos que sejam pares. Será que posso mesmo? Será que não posso? Ora, o 2 é um número primo que é par. Portanto, esta afirmação é falsa. E vejam que eu fui buscar o contra-exemplo. Mas isso é a matéria da teoria dos conjuntos, não vamos aqui misturar. A verdade é que quando eu tenho uma implicação onde o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, a implicação é falsa, tá bom? Portanto, o 7.2 está resolvido. Quanto ao 7.3, é dito o seguinte, é dito 4 menos 5 é diferente de 5 menos 4, o que implica que menos 5 mais 5 seja diferente de 5 menos 5. Ora, é verdade, menos 1 é diferente de 1. E isso implica que 0 seja diferente de 0? Pois não é. Então, verdade, falso. Logo, antecedente verdadeiro, consequente falso, valor lógico da implicação, falsa. Ok? Que não fiquem aqui dúvidas quanto a isto. Eu penso que não restam dúvidas quanto a isto. Eu acho que se trata até de um exercício acessível. No entanto, vou meter aqui outro exercício de implicações. Vamos cá ver. Exercício número 8. São 10. Recordo, portanto, estamos quase a acabar, não se preocupem. No exercício número 8, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que existe já uma implicação, P implica Q, sendo esta implicação falsa. E com base nisto, pedem-me então o valor lógico da conjunção de P com Q, o valor lógico da conjunção de não P com Q e o valor lógico da conjunção de P com não Q. Bom, vamos ver. Só há um caso em que a implicação é falsa. É quando o antecedente, que neste caso é o P, for verdadeiro e o consequente, que neste caso é o Q, for falso, ok? É ou não é? Quando tenho uma verdade a implicar uma falsidade, eu verifico que a implicação é falsa. É a única hipótese. Portanto, basicamente, quando é que numa conjunção entre verdadeiro e falso, não é a verdade que se espera falso? O elemento absorvente das conjunções? Ora, lá está. Neste caso, a negação da verdade é a falsidade. Portanto, falso conjunto com falso dá também falso. E aqui, a verdade conjunto com a negação da falsidade, ou seja, com a verdade, dará verdade. E então, tenho aqui o valor lógico de cada uma destas conjunções. Tá bom? Mostramos aqui implicações com conjunções. Achei também tratar-se de um exercício que é pertinente. Tá bom? Pronto. Então, vamos para os dois últimos exercícios, que são mais difíceis, propositadamente. Envolvem já toda a matéria, creio eu que misturada. E então o exercício número 9 vai ter 3 alíneas. E são deduções. Portanto, o objetivo é realizar as deduções, as simplificações, melhor dizendo, e indicar o valor lógico sempre que possível das seguintes expressões que eu vou aqui colocar. Portanto, reparem, 9.1. Eu tenho a reunião de P, a disjunção, desculpem, de P com a negação de Q. Tudo isto numa conjunção com a disjunção de P com Q. Tudo isto, tudo mesmo, conjunto com P. Então vamos lá simplificar? Ora, como é que se pode simplificar isto? Usando as propriedades das conjunções e disjunções. Reparem que eu tenho o mesmo P disjunto, ou com não Q ou com Q, então eu posso simplesmente dizer que tenho P disjunto com a interseção, a conjunção, desculpem, de Q, de não Q com Q. Portanto, eu posso dizer que tenho isto. Reparem, usei aqui a propriedade da disjunção, da conjunção, aliás, em relação à disjunção. Certo? Porque eu tinha uma conjunção de disjunções. Mas isto continua conjunto com P. Ora, a conjunção entre valores lógicos opostos tem obrigatoriamente, e aqui penso que não restem dúvidas, que dar falso. Não é? Porque eu não sei qual é o valor lógico nem de Q, nem da negação de Q, mas sei que são valores lógicos contrários, devido ao princípio da não contradição. Portanto, neste caso, eu tenho obrigatoriamente verdadeiro falso ou falso verdadeiro. E em ambos os casos, numa conjunção com valores lógicos diferentes, o valor final é falso. Portanto, eu tenho a disjunção da proposição P com falso.
isto vai estar conjunto à proposição P. Ora, P ou falso, como falso acaba por ser elemento neutro na disjunção, é absorvente na conjunção, neutro na disjunção, já o verdadeiro é absorvente na disjunção e neutro na conjunção. Portanto, neste caso, eu vou prevalecer o P, proposição. E P, conjunto a P, dá P. E como eu não sei o valor lógico da proposição P, eu não posso aqui afirmar se trata de uma proposição verdadeira ou falsa. Tá bom? No entanto, vamos agora para a segunda. E a segunda diz o seguinte. Eu disse que eram 3 alíneas, pois. Eu tenho 4 alíneas preparadas para vocês e não 3, desculpem, tá bom? Até pensavam que eram menos, afinal até são mais. Ora, eu tenho a negação da conjunção entre a negação de P e Q. Tudo isto disjunto à negação de P. Bom, simplificando isto, eu vou aplicar aqui a negação e passo a ter P disjunto a não Q. Reparem que neguei tudo. Isto disjunto a não P. Ora, se P está disjunto a não Q e depois disjunto a não P, podemos trocar. Podemos pôr primeiro P disjunto a não P e só no fim disjunto a não Q. Esta propriedade também já foi vista na videoaula teórica. Se tiverem dúvidas, por favor, consultem-na, tá bom? Ora, uma disjunção com duas proposições contrárias, eu tenho aqui de certeza um verdadeiro ou falso ou um falso ou verdadeiro. Portanto, como está o elemento absorvente, que é a verdade, aqui implícita, eu sei que isto vai ser verdadeiro ou a negação de Q. Tá bom? Portanto, tenho aqui verdadeiro ou a negação de Q. De qualquer das formas, como isto é uma disjunção e como eu já sei que num deles tem verdade, a minha resposta será verdadeiro. Ou seja, o valor lógico de toda esta expressão inicial é verdadeiro. Tá bom? Vamos à 9.3. Vamos tentar simplificar a 9.3 ainda aqui. Será que dá? Eu creio que sim. Eu tenho a conjunção de Q com R. Nem é com R, desculpem. Com a negação da negação de P conjunto com Q. Assim é que é. Aqui não trabalhamos com R's. Estes exercícios envolvem só duas proposições, a P e a Q. Isto é a negação, tá bom? Não confundam com o R. Ora, negação. Ora, aqui eu posso fazer o seguinte, que é, eu posso começar logo a trabalhar com esta negação, vejam. Q conjunto com... Ora, a negação da negação de P é P, disjunto à negação de Q. Certo? Ora, a partir daqui, eu posso perfeitamente usar a propriedade da disjunção em relação à conjunção. Portanto, a propriedade contrária, melhor dizendo, eu fico com a proposição Q conjunta a P, tudo disjunto à conjunção da proposição Q com a negação de Q. E aqui reparem, a conjunção de Q com P, eu não sei quanto é que é, mas eu sei que uma conjunção entre duas proposições de valor lógico contrário dá falso. A questão é que falso é neutro na disjunção. Portanto, o meu valor final será a conjunção entre as proposições Q e P, que eu não sei o valor lógico. Portanto, pode ser verdadeiro, como pode ser falso, tá bom? Importa aqui é saber que seria verdadeiro se ambas fossem verdadeiras, seria falso em todas as outras situações, por estarmos numa conjunção. Vamos então avançar para a última simplificação, para depois fazermos o último exercício desta ficha. Ora, a última simplificação é 9.4, que me diz o seguinte. Eu tenho a conjunção de Q com P, disjunto à conjunção de Q com a negação de P. Tudo isto conjunto à negação de Q. Ora, neste caso, como é que eu poderei aqui evoluir? Poderei evoluir aplicando a propriedade da disjunção em relação à conjunção, fazendo Q conjunto à disjunção de P com a negação de P. Tudo isto conjunto à negação de Q. Bom, a partir daqui, uma disjunção entre proposições de valor lógico contrário dá sempre verdadeiro, porque está lá o elemento absorvente que é a verdade. É o verdadeiro. Portanto, isto vai dar verdadeiro. Logo, eu vou aqui ter
obrigatoriamente a proposição que conjunção com verdade, tudo isto conjunto à negação de quê? Certo? Ora, a questão é que conjunto com verdade, a verdade acaba por ser neutra na conjunção. Portanto, eu posso prevalecer aqui o que, conjunção da negação de que. E a verdade é que uma conjunção de duas proposições de valores lógicos contrários dá sempre falso. Então este é o valor lógico desta condição que aqui era dada, de proposições, depois de simplificada, cumprindo todas as regras exigidas. Ok? Pronto? Feito. Vamos então ao último exercício de todos, ver se cabe aqui. O exercício número 10. E o exercício número 10 pede para considerar sejam a proposição P, o Pontes, eu, jogar a bola. Pontes joga a bola. A proposição Q é o Pontes estuda português. E a proposição R, que é o Pontes, pratica atletismo. Ok? Temos Pontes joga a bola, Pontes estuda português e Pontes pratica atletismo. Bom, o 10.1 pede em 3 alíneas distintas para explicar recorrendo à linguagem natural. Portanto, no I, recorrer à linguagem natural para explicar P conjunto com a negação de Q. O que é que isto? Como é que se faz isto? Creio que seja simples. Em linguagem natural vamos dizer Pontes ou o Pontes joga a bola e não estuda português. Bem, olha, enquanto eu devia estar a estudar português, não, fui jogar à bola. Também era muito esperto, eu. Ok? Pronto, e não levem isto à letra, por favor, entendam o exercício, mas não sigam este exemplo, ok? Primeiro estudem português, depois joguem à bola se sobrar tempo. Ora, também, quem me conhecer sabe que o meu jogar à bola não é propriamente o mais indicado, que nunca fui... pronto, eu era e sou tão bom a jogar à bola como devem calcular quando jogo com os meus amigos. Vou à baliza. Agora pensem. Mas tudo bem. Ora, então, o segundo. Que equivalente à negação da conjunção de P com R. Epá, como é que eu vou explicar esta? Ora, o Pontes estuda português, se, e podem até pôr se e somente se e somente se não jogar a bola nem praticar atletismo. Só isto, ok? Não, claro que não dá espaço, vamos abrir uma nova página, mas entendam, o ponto estuda português se e somente se não jogar a bola nem praticar atletismo. É o que significa esta condição. Ou seja, o estudar português é o mesmo que não jogar a bola nem nem praticar atletismo. Porquê? Porque o P é jogar a bola, o R é praticar atletismo e este símbolo significa negação, ou seja, não fazer o que era supostamente feito. Contrariar o valor lógico das proposições. Vamos então abrir uma nova página e nesta nova página teremos então a linha 3, primeiro, para terminar o 10.1 e depois também o 10.2, que é o final. Ora, aqui eu terei a conjunção de P com Q, tudo disjunto à negação de P a implicar R. Então agora vejam. Eu tenho aqui... O que é que eu ia dizer sobre isto? Ora, o Pontes joga a bola e estuda português. Ou, pronto, o Pontes ou joga a bola e estuda português ou não
joga a bola se e somente se praticar atletismo. Por outras palavras, e isto o ponto de não estudar português, embora fosse mentira, porque eu estudava, não me trouxe os frutos que eu esperava. Portanto, eu às vezes tenho dificuldades em transmitir em português a ideia que quero passar. Mas, vamos ver, por outras palavras, ou o Pontes joga a bola e estuda português, ou o Pontes não joga a bola se praticar atletismo. Ok? Não sei se... Pronto, isto é uma implicação, portanto... Ok, se calhar aqui o Pontes joga a bola e estuda português, ou não joga a bola. Ok, aqui o não joga a bola. Estou agora a reparar uma coisa. O não joga a bola, se e somente se praticar atletismo, era se tivesse aqui um equivalente. Certo? Então vamos fazer outra coisa. Porque eu também não vos quero baralhar. Eu vou criar uma nova linha por causa de um erro meu. É castigo para mim. Vamos considerar antes esta. Não P equivalente a R. E então a justificação que eu dei está correta. Mas agora vou fazer aquela que de facto devia ter feito e por distração, por ter trocado os símbolos, não fiz. Vamos então agora fazer exatamente aquela que queria. Isto não pode ficar com dúvidas, está bom? Porque senão pode gerar-vos mais confusão e eu não quero. Ora, vamos agora sim explicar esta. O Pontes joga a bola e estuda português. Ou, e agora, o que é a implicação? Ou o facto de o Pontes não jogar a bola implicará praticar atletismo. Isto foi difícil, é? Não é bem o último para eu mandar o suspiro final, mas quase no último que isto corria mal. Vamos ver. Vamos recapitular para não restarem dúvidas. Imaginem que era o equivalente e não o implica. Então, P conjunto com Q disjunto com a negação de P equivalente a R. Então vejam. Ou o Pontes joga a bola e estuda português, ou o Pontes não joga a bola se e somente se praticar atletismo. É o que significa o equivalente. Com a implicação é diferente. Ou o Pontes joga a bola e estuda português, ou o Pontes, pelo facto de não jogar a bola, terá de praticar atletismo. Ou seja, irá praticar atletismo porque não jogava a bola. Há aqui a consequência devido à antecedência. Ou seja, o Pontes vai fazer o que está no sítio do consequente por causa do que está no sítio do antecedente. Ou seja, o que faz no antecedente implica um consequente. Tá bom? Há outras maneiras de apresentar, mas eu creio que esta maneira está correta e penso também que se entende, tá bom? Desculpem esta confusão inicial. O meu objetivo era que o terceiro fosse o que eu agora chamei de quarto, mas para que não houvesse este erro, eu estava a errar na interpretação, estava a olhar para o implica, estava a pensar no equivalente, mas então deixei as duas para que assim não restassem dúvidas e pudessem contrapor. Às vezes os erros que surgem são até bons para podermos perceber possíveis confusões que possam surgir, tá bom? Está feito, vamos então para o último, que é o 10.2. E o 10.2 é até um bocadinho diferente do normal. Vamos então ao 10.2, que é o último exercício desta ficha, e que diz o seguinte: considerando como verdadeira esta expressão, ora, conjunção de P e Q disjunta a R, reparem que é referente ao mesmo exercício, implica a implicação de P com R. Ok? Está aqui. E isto é verdade. Atenção! Admitindo que isto é verdade, qual o valor lógico de P, Q e R? Ou por outras perguntas, o que é que na realidade, com base nesta premissa inicial, o Pontes pratica? Será que o Pontes joga a bola, pratica atletismo e estuda português? Ou será que só faz uma delas, ou não faz nenhuma? Ou faz duas e não faz uma? Pronto, com base nisto vamos então tentar interpretar. Ora, se a negação desta expressão é verdadeira, a não negação é falso.
é falsa também, portanto, eu vou aqui colocar esta implicação como falsa. Ora, deixem-me escrever antes é falsa, antes que vocês confundam esta seta com outra implicação. Ora, para uma implicação ser falsa, obrigatoriamente o antecedente tem de ser verdadeiro e o consequente tem de ser falso. E rapidamente também, o meu consequente é uma nova implicação. Portanto, para que esta implicação seja falsa, é porque, na verdade, o meu P é verdadeiro e o meu R é falso. Só assim a implicação é falsa. E vocês já o sabem. Então, reparem, eu já sei que o Pontes vai jogar à bola. Sou sincero, não sei fazer o quê, mas tudo bem. Jogar à bola. Sei também que ele não vai praticar atletismo. Bolas, e logo eu que fui federado 5 anos de atletismo. Este enunciado devia ser revisto. Está a sair tudo ao contrário. Mas pronto, tudo bem. Ora, falta o quê? Só que, neste caso, eu tenho que vir simplificar isto. Reparem, como eu sei o P, que é verdadeiro, e como tenho aqui uma conjunção, mais do que isso, como eu sei que esta disjunção toda é verdade, e como o R é falso, numa disjunção, se a conjunção de P com Q fosse também falsa, a minha disjunção dava falsa. Então é porque a conjunção de P com Q tem que ser verdadeira. Ainda agora acabei de dizer que não podia ser falsa e foi o que eu escrevi. Como é que é possível? Verdadeira, tá bom? Então eu afirmei que esta conjunção era verdadeira. Ora, sendo esta conjunção toda verdadeira e sabendo eu que P é verdade, numa conjunção ela toda só pode ser verdadeira se o Q também for verdade. Então, finalmente eu concluo que o Q também é verdade. Então vamos lá responder à pergunta de o que é que na realidade pratica o Pontes, ou faz o Pontes. Ora, o Pontes joga à bola, estuda português, mas não pratica atletismo. E é verdade, já não pratico. Não pratica atletismo. E esta seria a justificação final. Portanto, reparem, meus amigos, o exercício estava resolvido e esta ficha também. Portanto, para a matéria da introdução à lógica bivalente, estes foram os exercícios que eu decidi selecionar, querendo que, e com toda a certeza que se souberem fazer estes exercícios, então estarão aptos para o vosso teste relativamente à componente da introdução à lógica, tá bom? Depois, relativamente às outras temáticas, tenham calma porque mais videoaulas de resolução de exercícios virão, tá bom? Mas, quanto à lógica, se souberem estes exercícios, têm aqui uma grande base para poderem fazer outros, treinarem mais e poderem estar preparados para o vosso teste. Eu não digo que quem sabe fazer esta ficha está preparada para o teste. Mas digo que quem sabe fazer esta ficha tem as bases adequadas para continuar o estudo e assim poder estar preparado para o teste. Porque chegar ao 20 é muito difícil, mas vocês estão numa fase em que precisam da média. Eu fico muito contente quando vejo alunos meus chegarem ao fim do secundário e dizerem: fixe, agora vou entrar na universidade naquilo que quero. Ora, isto só podem dizer isto se tiverem uma média para tal. Se a média for baixinha, eles até podem dizer isto, mas depois acabam por entrar naquilo que conseguem. Pior, eu não quero ser mau, mas naquilo que os outros não quiseram entrar. Já viram? Vocês vão decidir o vosso futuro entrando em algo que os outros não quiseram. Ok, vocês podem querer muito um curso com uma média baixa. Pronto, aí tudo bem. Podem até nem querer seguir para a universidade. Aí tudo bem. Agora, se querem seguir para a universidade e se querem um curso que exija uma média elevada, têm que trabalhar para a média. E só podem começar a trabalhar para a média começando a estudar desde o 10º ano, desde o início do 10º ano. Até porque, para os professores, o bom aluno é aquele que começa bem. Se vocês começarem bem, é muito mais fácil dar-vos o benefício da dúvida no fim. Se começam mal, não têm benefício da dúvida no fim. Porque começaram mal. E ficaram como maus alunos, tá bom? Se começarem bem, ficam como bons alunos. E como errar é humano, há sempre uma possibilidade de dar o benefício da dúvida. Fixem isso, tá bom? É tudo. Eu espero que tenham gostado desta resolução de exercícios. Desculpem qualquer complicação durante a ficha. Pelo menos recordo-me que houve em 2 casos
Mas depois improvisei bem, não é? O que interessa é que os exercícios estejam bem resolvidos, o que interessa é que vocês entendam e muitas vezes nós a fazer isto à pressa, a fazer isto assim ao improviso, sem treinar antes, às vezes corre um bocadinho mal, mas temos é que sempre estar concentrados para perceber onde é que erramos, o que é que estamos a fazer de mal e retificar no imediato. Nunca deixar erros por corrigir, tá bom? E isso exige concentração do início ao fim. Eu tive aqui 45 minutos devidamente concentrado, vocês no vosso teste estarão hora e meia, 2 horas, mas têm de estar, tá bom? Porque às vezes eu até sei a matéria e erro. Quantas vezes vocês não pensam isso? Isso não pode ser admissível, tá bom? Vocês estão numa altura em que têm de decidir o vosso futuro e para isso não podem falhar. Não vos estou a pressionar, estou apenas a ser realista convosco. Não vou amassar-vos mais, espero que esta ficha tenha sido útil. Se quiserem aceder a ela, comuniquem, que eu dou-vos permissão para aceder a ela por via digital. Posso enviar-vos por e-mail também, como vocês quiserem. De qualquer das formas, aqui está a resolução. Tentem fazer mais exercícios. Qualquer dúvida de algum exercício, entre em contato comigo que eu resolvo por vídeo e publico, tá bom? É tudo. Espero que tenham gostado da videoaula. Não se esqueçam de classificar e de subscrever ao canal, partilhando com todos os vossos amigos, tá? É tudo. Um forte abraço matemático, logicamente, com certeza. Adeus!